aula aqui. É? Ah, tá bom. Pode falar a cidade? Agora de falar a cidade? Posso falar a cidade? Aqui, o Blanco não estava fora? É, manda eu entrar. Entra também. É, lógico. Vamos lá. Blanco! Quem chama aí Blanco? Chama aí. Chama o Blanco. Chama o Blanco. O Blanco não escuta nada. Não, ele não escuta, é verdade. É verdade. Só de ouvir. Bom, posso começar a falar? Boa tarde, queridos alunos aqui do curso Glioste. Boa tarde àqueles que vieram convidados. Hoje é uma data muito especial, porque é a data de aniversário do professor Glioste, né, meu pai. Coisa ruim não morre, tá aqui, ó. E aí o que acontece? A gente, né, que passou por tantos períodos difíceis, né, teve a pandemia, eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos, então é um orgulho muito grande que meu pai, que pegou Covid, ficou internado, ele esteja hoje aqui conosco, entendeu? Então é muito feliz e muito gratificante. A gente queria muito fazer esse aniversário aqui para ele, no ambiente em que ele se sente bem, que é o ambiente do magistério. Porque, pai, você dá aula desde quando? 1968. 1960. Não é nascido não, é brincadeira isso. Então, esse ambiente é um ambiente em que o meu pai se sente bem, em que nós, filhas também, a Lúcia, infelizmente, não pôde estar aqui nesse momento. Eu quase também não pude, porque eu operei o pé, mas consegui dar uma fugida lá do hospital, estava no hospital, e vim para cá. E, então, eu quero dizer para vocês o seguinte: muito obrigada pela presença de todos vocês. Cada um vai falar um pouquinho aqui, e depois a gente vai fazer assim, dar algumas dicas rápidas, mas todo mundo quer o quê? O bolo do parabéns. Onde está o quê no bolo? O gabarito, minha filha. O bolo tá o gabarito lá, Não é? Então, Blanco, agora é a sua vez de falar. Patrícia. Patrícia primeiro. Eu olhei para o Blanco e não vi você. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Estamos aqui hoje felizes e comemorando o aniversário do professor, né? Que foi professor de tanta gente, tantas pessoas hoje, que hoje são juízes, promotores, defensores, delegados, procuradores, todos passaram por aqui e passaram aqui pelo magistério, o conhecimento dessa lenda viva, né? Essa pessoa que tem tanto conhecimento, tanto carinho, tanta bondade. Eu digo para ele, o coração dele é muito, muito grande, não cabe nesse peito. Então, há muita felicidade ter aqui todo mundo, numa sala cheia, que foi sempre o que ele gostou de ver, a sala cheia. Né? Hoje a gente não tem só presencial, né? Hoje a gente tem também o online, mas ele é do tempo da sala cheia presencial. Então, é muito bom ver a sala cheia. Tá? Muito obrigada. Passar aqui para outros professores. Vai, Blanco. Bom, isso aqui é meu irmão de criação, né? Olha, eu vou contar um detalhe que vocês vão ver. Coisas da vida. Ele faz aniversário no dia que minha mulher faz aniversário. É só isso, viu? Mas olha aqui, há muito tempo atrás, eu era legista lá no Instituto Médico Legal. Aí entrou um camarada desta altura, ele era dessa altura. Tudo mais menino caindo. Chegou assim e falou assim: quem é o legista de plantão? Aí sou eu. Aí me fez umas perguntas lá sobre um caso que estava acontecendo. Aí foi lá, defendeu o caso, era promotor na época, ganhou o caso. Aí falou assim: você quer dar aula lá num curso que eu trabalho? Aí eu vim para cá dar aula aqui nesse curso. Tremia como vara verde quando subia no tablado ali, né? Aí comecei a trabalhar ali. Já se vão mais de 30 anos.
E a gente, todo ano aqui, pega uma turma nova, cheia de esperança, e muitos desses alunos hoje são delegados, são juízes, são promotores, professores, então, uma porção deles, né? Ou seja, dividindo com vocês essa esperança que vocês têm. Quando eu vim para cá, era perito, aí queria passar para delegado, aí dava a minha aula, blá, 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 falava, aí sentava aí. Foi assim mesmo. E eu aí soube que ele era aluno, eu soube que ele era perito. Então, eu chamei. Faz o curso de delegado também. Era formado? Aí fez. Passou para delegado depois. Aí, aula dele, aula dela, aula... assistindo a aula do pessoal. Hoje eu sento aí para assistir, né? Meu Deus, eu estava ali. Aí quando eu olho para vocês assim, daqui a pouco vocês vão estar aqui e daqui a pouco um de vocês vai estar lá. Ou seja, na delegacia... Nós vamos ver tudo para não morrer, não. Não, é verdade. Muito bem. Bom, para mim é extremamente complicado, porque eu vou chorar, né? Então, assim, eu tenho a difícil, a árdua tarefa... Deixa eu passar para cá, então, peraí. Eu tenho a árdua tarefa de estar aqui dando aula num lugar insubstituível, que é o lugar do professor Glioshi. É uma honra para mim e eu fui recebida nessa casa como se eu fosse membro da família. E eu me sinto membro da família, né? As pessoas acham, às vezes, perguntam assim se eu sou irmã de Angélica. Agora eu estou mais parecida com Patrícia. Então, assim, mas de toda forma, eu me sinto irmã delas, porque eu não fui aluna do professor Glioshi, eu fui aluna do Blanco na faculdade, né? Melhor não dizer não. Mas, assim, eu não fui aluna do professor Glioshi, mas o professor Glioshi sempre foi um ícone para todos nós. Desde que eu estava na faculdade, o Glioshi já era um curso referência. Eu preparando para delegado, eu preparando alunos em preparatórios, o Glioshi sempre foi referência. E eu sempre falei assim, gente, será que um dia... Aí eu falava, não tem chance de eu dar aula lá, o professor Glioshi que dá aula, né? E tal. E hoje eu estou aqui com essa honra, com essa emoção. Superou até. Não, superei nada, isso é impossível. É impossível. Mas, assim, eu me sinto muito honrada, mas mais do que honrada, eu me sinto acolhida. E isso é muito legal, porque isso demonstra que esse curso é realmente um curso de uma família para muitas famílias. É um curso que vai fazer com que vocês alcancem os objetivos, que vocês ajudem a família de vocês, porque é para isso que cada um de vocês está aqui, né? E o que a gente quer é crescer cada vez mais, agora com online, mas sem perder o presencial, porque, afinal de contas, a essência do curso é o presencial, é essa sala cheia. Então, venham sempre, nós estaremos aqui felizes com o professor Glioshi junto. Ainda bem que eu não tenho que dar dica na frente dele. Boa tarde a todos. Eu entrei aqui em 2012, 2013, foi mais ou menos no curso de oficial de cartório. Oficial de cartório, papiloscopista, foi um dos dois. E, assim, várias passagens, né? E uma das coisas assim que eu quero ressaltar do mestre é a generosidade dele. Eu estava outro dia conversando com um amigo meu, delegado, depois eu falo no ouvido do senhor quem é. E ele falou para mim, eu falei que dava aula aqui, ele falou para mim assim, eu só sou delegado porque eu fiquei desempregado, fui conversar com o professor Glioshi e pedi para ele se ele tinha como devolver meus cheques, porque eu não tinha mais como estudar. E ele só rasgou todos os cheques e mandou fazer uma carteirinha para estudar de graça, se a intenção dele era realmente estudar. Então, essa generosidade dele que é algo que eu tento espelhar, porque hoje em dia a gente vê pessoas generosas, é muito difícil.
Então, a minha generosidade e que São Miguel Arcanjo guarde sempre esse homem aqui. Sou devoto de São Miguel e que ele esteja sempre com o senhor. Quem fala? Eu quero saber se alguém mais quer vir aqui falar. Quer falar, Nayara? Então, vem aqui. Vem, pode chorar aqui. A senhora é professora aqui ou aluna? Hoje eu sou professora aqui no curso Glioche. E aí um recado para o pessoal que está fazendo INSS, acabou muita gente do nível médio, ensino médio. Controlar, né? Emoção. Porque a minha primeira turma como aluna aqui foi quando eu concluí o ensino médio. Vim estudar, fui fazer minha faculdade, continuei me aperfeiçoando, continuo sendo aluna desse hall de professores maravilhosos e hoje tenho a honra de também, pela oportunidade que me foi dada, de estar lecionando algumas disciplinas para vocês, preparando aulas para vocês. Tá? Então, o pessoal da INSS é só o primeiro passo. Pessoal da OAB é só o primeiro passo. Regular é só o primeiro passo. Nós temos uma caminhada, nós temos o curso Glioche, o professor Glioche ao nosso lado. A família Glioche ao lado de cada um de vocês, apoiando, incentivando. Mas vocês têm um compromisso, qual é? Estudar até passar. Todo dia estudar. Todo dia estudar um pouquinho. Faz a leitura de um artigo. 2, um exercício. Venham para as aulas presenciais. Assistam novamente essas aulas que estão sendo disponibilizadas para vocês pela plataforma. E possam estar aqui evoluindo, crescendo cada dia mais. Tá certo? Muito do que eu sou hoje, eu devo sim aos meus pais, mas devo também às oportunidades que o professor Glioche... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Contar para vocês. O pai dela foi meu colega de colégio militar. Beleza, né? Coisas da vida. Fui colega, depois veio encontrar a filha aqui para estudar e hoje dar aula, né? Microfone para ele. É. Não preciso falar mais nada para vocês, né? Vou deixar a Ana, a Angélica continuar. Então, gente, a gente até falou que aqui seriam dicas. Então, para não perder o espírito, vamos falar algumas dicas. Eu vou falar algumas dicas, a Aninha vai falar algumas dicas, e depois a gente vai juntar, vou botar o professor Glioche aqui no meio, se vocês me permitirem, tirar uma foto de vocês juntos com o professor Glioche. Tá bom? Então, nada. Bem, então eu vou dar uma dica, hein? Dica aí da leizinha, aquela leizinha que todo mundo fala dessa lei, que é a lei de crimes hediondos, tá? Então, eu vou dar uma dica aí da lei de crimes hediondos, uma dica importante da lei de crimes hediondos, algo que já foi objeto de questão de prova. Diga 5 modificações que o pacote anticrime fez na lei de crimes hediondos. Então, o pacote anticrime, ele entrou em vigor e modificou a lei de crimes hediondos. Então, me diz aí 5 modificações que fez na lei. Primeira modificação que fez na lei de crimes hediondos que eu possa dizer, e que eu acho bem importante essa modificação. Ela revogou, o pacote anticrime revogou o parágrafo 2º do artigo 2º, que trazia como seria a questão ligada à progressão de regimes. Antigamente, a progressão de regimes para crimes hediondos e equiparados aos crimes hediondos era trazida onde? Na lei de crimes hediondos. Agora não é mais.
Agora, para você saber como é a progressão de regimes para crimes hediondos equiparados, você tem que abrir o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Lei 7.210 de 84. Primeira modificação. Segunda modificação feita pela lei do pacote anticrime, pelo pacote anticrime, a lei de crimes hediondos. Uma segunda modificação que eu posso dizer foi a inclusão como crime hediondo do crime de organização criminosa para a prática de crimes hediondos e equiparados aos crimes hediondos. Então, antes não existia esse crime como sendo crime hediondo. Organização criminosa para a prática de crime hediondo equiparado ao crime hediondo. Agora, o interessante é o seguinte, não é qualquer organização criminosa que é considerada crime hediondo. Só se essa organização criminosa for para a prática de crime hediondo equiparado. Terceira modificação trazida pela lei do pacote anticrime, a lei de crimes hediondos. Passou a ser crime hediondo o furto praticado com emprego de explosivo. E aí, algo importante para dizer para vocês. O furto com emprego de explosivos hoje é crime hediondo trazido pelo pacote anticrime. Mas, cuidado, o roubo com emprego de explosivo, que é mais grave ainda, não é considerado crime hediondo. Por quê? Porque não está no rol de crimes hediondos. E só é hediondo aquilo que está no rol taxativo da lei de crimes hediondos. Quarta modificação. A quarta modificação é a seguinte: o pacote anticrime deixou de considerar crime hediondo a posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, passando a considerar somente hediondo posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. E existe uma diferença entre seu uso restrito e uso proibido. Uso proibido é aquilo que está em convenções, tratados internacionais, como sendo de uso proibido, e aquelas armas que têm características inofensivas, mas, na verdade, são armas de fogo, como, por exemplo, uma caneta revólver, uma bengala fuzil, tá? São armas de uso proibido. Quinta modificação da lei do pacote anticrime, a lei de crimes hediondos. Eu posso citar também que foi incorporado aí na lei de crimes hediondos, como sendo crime hediondo, o quê? Foi incorporado o crime de tráfico internacional de arma de fogo. Qualquer que seja a arma, tráfico internacional passa a ser considerado crime hediondo. Então, são 5 modificações, e não são as únicas, mas são 5 modificações trazidas pelo pacote anticrime, a lei de crimes hediondos. Essa pergunta foi objeto de prova oral. E perguntas de prova oral, às vezes, são transformadas em perguntas de múltipla escolha ou em perguntas de prova discursiva. Então, ficam aí essa minha dica. Agora você. Fala aí. Olha o problema. Então, ainda bem, né? Porque assim, veja bem, já que ela falou de pacote anticrime, me inspirou. Porque aqui, sabe o que é? NHS. NHS é na hora sai. Ela falou, não é isso? Aí ela inspira. Enfim, ela falou do pacote, eu vou falar do pacote. Ela falou de questão, eu vou falar de questão. Então, a situação é a seguinte: qual é o Instituto de Direito Penal Consensual que altera o conceito de infração de médio potencial ofensivo? É o acordo de não persecução penal. Lembrem-se disso. Veja,
qual é a infração de menor potencial ofensivo? Infração de menor potencial ofensivo, a Lei 9.099 define. São as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos. Não importa se tem ou não pena alternativa, pena acessória, certo? O que interessa é a pena privativa de liberdade. Então, contravenções e crimes com pena máxima de até 2 anos, infração de menor potencial ofensivo. Hoje eu posso acrescentar alguma coisa nesse conceito, porque eu posso dizer assim, são infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes com pena máxima de até 2 anos, excetuados aqueles praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, já que a Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei 9.099. Então, eu posso dar essa ampliação do conceito. Mas, em lugar nenhum na lei, estava escrito qual era o conceito de infrações de médio potencial ofensivo. Essa definição, ela se dá doutrinariamente em razão, ou se dava doutrinariamente em razão da suspensão condicional do processo. Então, o artigo 89 da Lei 9.099, ele dizia lá, cabe suspensão condicional do processo naquelas infrações cuja pena mínima seja de até 1 ano. Então, isso era o que a gente chamava de infração de médio potencial ofensivo. Mas, com o surgimento do pacote anticrime, surge o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal no artigo 28A. E esse Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP, ele é cabível em toda e qualquer infração cuja pena mínima seja inferior a 4. Ficou claro? Inferior a 4. Com o surgimento do ANPP, a doutrina passou a dizer que o ANPP passou a definir o que seria infração de médio potencial ofensivo e não mais a suspensão condicional do processo. Fiquem ligados, porque essa pergunta caiu na prova de delegado do Amazonas, na primeira fase, certo? Então, a pergunta era, qual o Instituto de Direito Penal consensual que caracteriza uma definição de conceito de infração de médio, menor, maior potencial ofensivo? Então, o limite hoje é o ANPP, infração cuja pena mínima seja inferior a 4. Esse passa a ser o conceito de infração de médio potencial ofensivo. Deixa de ser o da suspensão condicional do processo. Beleza? E mais do que isso, quando é que cabe o tal do ANPP, afinal de contas, gente? Além do critério objetivo pena, né, nós precisamos ter confissão do indivíduo, é preciso que o crime seja um crime sem violência ou grave ameaça. Além disso, a reprovabilidade da conduta tem que ser compatível com o benefício. E mais do que isso, gente, a gente tem que ter atenção em concurso do seguinte, qualquer prova de concurso, exceção cai mais que regra, né? Não, professor Glioche? Exceção cai mais que regra. E aí o parágrafo 2º do artigo 28A, ele diz que não cabe a ANPP quando houver possibilidade de transação penal. Lógico, transação penal é melhor para o cara. Se é uma infração de menor potencial ofensivo, lógico, a pena máxima é até 2, a pena mínima vai ser menor do que 4. Né? Mas, veja, na transação eu não preciso de confissão. Para o ANPP eu preciso de confissão. O que é melhor? Aquele que exige a confissão ou... Lembra, ó, favor rei, entendeu? Então, o que você tem? Quando cabe transação, é transação. Só cabe o ANPP se não for caso de transação. Hipótese número 2, o indivíduo não pode ser reincidente. Hipótese número 3, não pode ser caso de violência doméstica ou crime praticado contra a mulher em razão dela ser mulher. Olha a pegadinha. Não é que não caiba quando for violência doméstica contra a mulher. Olha isso, não é isso. Não cabe em violência doméstica, não importa quem é a vítima. Ficou claro? Ou quando for contra a mulher em razão dela ser mulher. E mais do que isso também não cabe, gente, quando o indivíduo fizer do crime meio de vida, praticar esse crime com habitualidade. Beleza? Então, a ANPP é um dos grandes temas de prova, indiscutivelmente por um motivo óbvio. 70% dos crimes hoje são crimes sujeitos à ANPP. Tá? Então, fica ligado, porque é questão certa em qualquer concurso. Beleza? Agora, vamos comer bolo ou o pessoal também vai dar dica? Quer dar dica? Blanco quer comer bolo! Vamos comer bolo? Foto, professor Dias, vai.
vou tirar. Vai lá. Marcelinho, junta todo mundo bem. Olha só. Você tá do seu lado, aqui, ó. Vai lá, gente. Junta aí, gente. Junta perto dele. Junta, todo mundo. Ah, é pra ir pra lá? Ah, é pra ir pra lá. Puxa, vem Vai dar? Tira a panorâmica. Um, dois, três e... Mais um. Um, dois, três e... Peraí, sobe aí. Sobe aí.